bem com vocês? Eu sou a tia Bruna. Eu, tia Camila. E nós estamos aqui para a nossa 6ª lição na nossa IBD Online! Sem a tia Marcela de novo. Sem a tia Marcela, como a gente falou na lição anterior, a tia Marcela não pôde ficar com a gente hoje, não pôde estar com a gente hoje, uma tristeza, porque ela faz muita falta. Abraços virtuais para a tia Marcela, que não pôde estar com a gente. Um beijo para você, tia Marcela. Mas a gente precisa continuar as nossas lições e a gente vai estudar hoje a lição de número 6. Vocês já pegaram a Bíblia e a revista? Então, corre lá que dá tempo antes da gente orar. Vai lá, vai lá. Tudo certinho aí? Então vamos orar pra gente começar, agradecendo a Deus por mais uma lição. Feche seus olhos aí que a gente vai fechar aqui e vamos falar com o nosso Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para aprendermos mais da Tua Palavra. Ó Deus, é uma lição muito importante, ó Deus, que o Senhor vai falar muito nos nossos corações. Nos usa, ó Pai, como instrumentos, ó Deus, para ensinar, ó Deus, essas crianças, que elas possam, ó Pai, abrir o coração nesse momento, abrir a mente nesse momento, que elas possam aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que elas aprendam nesse momento. Nós acreditamos, ó Pai, que em breve vamos estar juntos de novo, ó Deus, mas enquanto nós estamos separados, que esses momentos, ó Pai, que nos encontramos com eles virtualmente, sejam momentos de crescimento, de alegria, de paz e de conhecimento, ó Deus, da Tua Palavra. Então, nós te agradecemos por essa oportunidade, esteja conosco nessa lição, é isso que te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, crianças. A lição de hoje é a lição de número 6 e tem por título o quê? E Deus ficou sem a sua casa? O que aconteceu? De uma lição para outra, o que aconteceu que Deus ficou sem casa? Uma lição a gente achou a Bíblia, outra Deus ficou sem casa. Perdeu a casa? Como assim? Gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que diz o seguinte: tudo que vai volta. E tudo que você planta, um dia você colhe. Assim, gente, o que acontece? A gente já aprendeu durante as nossas 5 últimas lições, na verdade, que o povo de Israel oscilava muito em relação à sua obediência a Deus, né? Uma hora eles estavam com Deus, outra hora eles estavam longe. Isso aí, desobedecendo, adorando outros deuses, ofertando a outros deuses. E assim, Deus, ele sempre foi muito misericordioso. Sempre. Muito, sabe, perdoador, né? O povo se afastava e depois voltava. Aí o povo se afastava, Deus se irava. Aí o povo voltava, Deus se alegrava. E sempre ficava nessa. Só que essas oscilações, né, tiveram suas consequências, né? Isso a gente já aprende de cara, que tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que vai, um dia vai ter que voltar, entendeu? Então, o que acontece? O povo, ele pagou um preço muito alto pela sua desobediência. E esse castigo a gente chama de exílio da Babilônia. E foi quando o povo foi levado cativo, foi levado como escravo para a Babilônia. E a gente já viu uma história que o povo foi escravo lá no início da história, quando eles eram escravos lá no Egito, né? E depois que o Senhor libertou eles, eles viveram, né, durante muito tempo ali no deserto, 40 anos no deserto, peregrinando até a Terra Prometida, conquistaram a Terra Prometida, e aí o povo começou a crescer, começou a se fortalecer, tiveram reis que eram obedientes a Deus, reis que não eram obedientes a Deus, mas depois de muito tempo dessa oscilação de obediência e desobediência, o povo novamente foi levado cativo para um outro povo estrangeiro. E esse povo era o povo babilônico. E durante esse exílio, eles tiveram muitas perdas, inclusive a casa de Deus. Vamos ler ali rapidinho, guarde no seu coração, lá na página 24. Eu achei muito interessante. Então vamos ler. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Então, quer dizer, a gente aqui vai falar, né? Aqui está falando sobre que eles se dispuseram a ir construir um templo para Deus, mas o texto, né? O nome da lição diz: e Deus ficou sem casa? Deus ficou sem casa. Deus ficou sem casa. E assim, gente, foi uma história muito tensa, como a gente falou aqui no início. Foi uma consequência de tanto tempo em desobediência e nessa oscilação em estar com Deus e estar fora da presença de Deus. E o que aconteceu? Depois de tanto tempo, o povo foi levado cativo, foi levado como escravo para a Babilônia. E a partir daí, eles ficaram sem o quê? Sem a casa de Deus. Por quê?
Na terra onde eles moravam, né, ali tinha a terra que Deus tinha prometido e tinha o templo que foi construído, o templo que Salomão construiu para eles adorarem a Deus. Então, quando eles foram levados cativos, o povo babilônico tirou o povo de Israel dali, daquele lugar, e levaram eles para a Babilônia. Então, eles ficaram distantes da sua terra, né? Então, eles não tinham mais o templo, não tinham tabernáculo, porque além de estar indo para uma terra estrangeira, eles estavam indo para uma terra que não tinha o mesmo Deus que eles. Então, como que eles iam erguer um templo no meio desse povo que não era o povo que adorava Deus? Como é que eles construiriam um tabernáculo durante seu percurso, sendo que o povo que estava levando eles cativos, que estava levando eles escravos, né, podiam matar eles a qualquer momento? Foi um período difícil ali para o povo de Israel. E ali no que a Bíblia diz, a gente vai ler ali o primeiro e o segundo parágrafo para vocês entenderem mais o que aconteceu nesse período. Depois do tabernáculo, Deus passou a morar no templo que foi construído em Jerusalém, ou seja, o templo que foi construído por Salomão. Ao longo dos anos, a casa do Senhor foi reformada várias vezes, como a gente viu nas lições anteriores, com o rei Ezequias, com o rei Joás, com o rei Josias também. E o povo foi exortado repetidamente a não cultuar falsas divindades, ou seja, Deus estava sempre lembrando eles sobre esse mandamento tão importante que é não adorar outros deuses, coisa que o povo sempre fazia quando se afastava de Deus. Mas nem o povo, nem os reis davam ouvidos aos profetas que traziam as mensagens do Altíssimo. Até os sacerdotes contaminaram o santuário. Embora Deus tenha se compadecido do seu povo e da sua casa, chegou um tempo em que não havia mais remédio e o castigo foi inevitável. Aí a gente já volta ao que a gente falou no início, né, tia Camila? Não adianta, uma hora a conta chega, uma hora a consequência aparece e a gente precisa aprender a lidar com ela. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Aquilo que você falou, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? E eles plantaram por muitas vezes a desobediência, né? O desinteresse na palavra de Deus, né? Depois até a gente viu na lição anterior, na lição 5, quando eles encontraram o livro da lei, eles começaram a ver tudo que eles estavam fazendo de errado, mas mesmo assim, depois a conta ainda precisou chegar, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui pra vocês. Que lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 15 e no versículo 16, está escrito sobre isso que a gente acabou de falar. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio de seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, e do seu templo, da sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então, ali no versículo 17, para a gente ver o que aconteceu. Ó. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo. E não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém, que não foram mortos, foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Olha só que tristeza. O Senhor entregou o seu próprio povo ao povo inimigo por conta da sua desobediência. Olha quantas coisas cruéis o rei fez. Quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas morreram. Ele matou várias pessoas e as pessoas que não foram mortas foram levadas como escravos. Além disso, eles queimaram o templo, destruíram tudo. E olha só, imagina para o povo ver toda a sua terra, todo aquilo que eles conhecem sendo destruído e não poder fazer nada. Tudo que havia sido, né, reconstruído tantas vezes, e aí eles erravam, iam lá, reconstruíam de novo. Da última vez foi tudo purificado, que a gente viu acho que na lição 4, né, foi tudo purificado e as pessoas estavam adorando a Deus de novo. E agora? Aí acabou mesmo. Acabou mesmo. E assim,
não teve mais volta, não teve remédio, sabe? Depois de tantos avisos que Deus tinha dado, depois de tantos recados que Deus tinha mandado, o povo ainda não tinha entendido que a obediência era fundamental para um bom relacionamento com Deus. Para que Deus continuasse prosperando e estando no meio do povo, era necessário que o povo obedecesse a Ele. E o povo não obedecia de jeito nenhum. E sabe, às vezes eu fico pensando, tia Camila, Deus ele manifestou tanto o seu poder no meio do povo de Israel, sabe? Fez o mar abrir, sabe? Tantas pragas, eles saíram do Egito, viram todas aquelas pragas afetarem a terra do Egito. Estavam com fome, né? E viram o maná cair do céu. Exatamente. E nada. E todas essas histórias, toda a previsão de Deus, toda a provisão de Deus no meio do povo. E aí, mesmo assim eles se afastavam, sabe? E teve uma hora que não deu. Teve uma hora que Deus ele pesou a mão sobre o povo de Israel e entregou literalmente de mão beijada. Você falou agora, né, que Deus pesou a mão. Eu acredito que não tenha nem sido um pesar de mão. Foi simplesmente assim... Vai. Só vai. Porque eu acho que, né, Deus já tava ali assim, Deus não se cansa, né, da gente, não cansa de nos corrigir. Mas uma hora, ele... Acho que tem que dar aquela sacudida. Não é o pesar da mão, é o tirar da mão. É, o tirar da mão, isso. Tipo assim, uma hora ele precisa retirar a mão e falar, deixa vocês irem, então já o que vocês querem. Exatamente, é isso aí. Deus falava assim, é assim que vocês querem? Vocês não querem me obedecer? Vocês não querem fazer isso? Então ok. Então ó, tá por conta e risco de vocês. Mas eu imagino também que Deus não... As crianças podem até pensar, mas Deus foi cruel. Gente, não foi. Quantas chances foram dadas pro povo, sabe? E o povo sempre desobedecia, o povo sempre ria. A palavra diz lá em 2 Crônicas, nós lemos, o povo ria das mensagens dos profetas. Então Deus, ele simplesmente entregou ali, ó. Tudo que Deus, né, tudo que Deus fazia por eles viveram muitas vezes o amor de Deus ali, porque eles erravam e Deus ainda assim aceitava o retorno deles com todo o amor e fazia eles viverem momentos de maravilhas no templo, né? E a glória se enchia, a casa se enchia de glória, fumaça, aquela coisa toda, e mesmo assim eles não deram valor a essa presença de Deus, né? E é muito triste que eles perderam isso na sua terra. Mas aí, ficou por isso mesmo? Sabe o que me lembra? Assim, já vou puxar um pouquinho pra agora. Será que a gente tem valorizado o templo que a gente tem? A igreja que a gente está vivendo? Nesse período, né? Porque a gente também não tá com porque tempo, agora né? Deus perdeu a casa, né? Vamos botar assim, perdeu a casa ali dele, porque a gente não tá indo pra igreja. A gente não tá no templo físico, né? E aí entra no penúltimo parágrafo que fala sobre isso. Porque a casa física de Deus, eles perderam. Então como é que eles fariam para adorar a Deus? Quem era a casa de Deus agora? E é exatamente o momento que a gente está vivendo agora, né, tia Camila? É verdade. A gente meio que perdeu a casa de Deus, porque a gente não está indo para a igreja, a gente não está no templo físico. Então, o que é a casa de Deus agora? E a gente aprende nessa lição, exclusivamente nessa lição, que a casa de Deus são o quê? Somos nós. Então, somos nós quem estamos levando a presença de Deus. E a gente vê aqui no penúltimo parágrafo o seguinte: no entanto, aqueles que verdadeiramente amavam o Senhor levaram em seu coração e em sua memória a lembrança do templo e da cidade santa que era Jerusalém. As pessoas foram exiladas de sua pátria, mas não afastadas de seu Deus, pois aqueles que o amavam guardaram a sua palavra e foram feitos moradas do Altíssimo, como ensinou Jesus muitos anos depois. Então, naquele momento em que eles não tinham um templo físico, eles tiveram que entender que o templo deveria ser eles. E aqui a gente volta na lição anterior. Se eles não tivessem guardado a palavra no coração, conforme a lição anterior nos ensinou, eles não conseguiriam chegar ali e manter essa vivacidade. Continuar vivendo aquilo que eles a lembrança que exatamente. Que eles tinham. E principalmente eles preservaram o amor, né? Essa lembrança e o amor. Eles amavam a Deus porque eles parece que quando a mão foi retirada dali, a presença de Deus se calou. Eles sentiram literalmente que estavam sozinhos. E aí aquela coisa do meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Deve ter recaído na mente e eles se voltaram ali e entenderam que deveriam ser agora a casa de Deus, que Deus deveria habitar neles para eles continuarem sentindo a presença de Deus. É muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né?
A gente vai virar a página ali do Conselho é Bom, na página 26. A gente vai fazer a leitura. Tia Camila vai fazer a leitura desse primeiro parágrafo. Vamos ler lá, Conselho é Bom. O cativeiro babilônico serviu como instrumento de aprendizagem para o povo de Judá, pois os momentos de dificuldade pelos quais passaram fizeram com que eles dispusessem a ouvir a palavra de Deus. Foi o que a tia Bruna acabou de falar, né? Que eles entenderam que precisava ser eles o templo que Deus precisava habitar. A partir do exílio, foi possível identificar as pessoas que estavam verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Portanto, todo o sofrimento quanto às bênçãos foram meios que o Altíssimo utilizou para separar para si os que estavam dispostos a servi-lo incondicionalmente. É nessas horas que a gente vê, né? Quem é crente de verdade e quem não é. Sim. Não é? Porque... Principalmente agora que você falou, né? Que a gente trouxe para esse tempo de agora que a gente tem vivido, a gente tem realmente visto, e eu acredito que agora, assim, Deus e agora, né? Jesus, ele tem visto as pessoas que realmente estão adorando. Porque agora a nossa adoração tem sido a gente, a nossa adoração tem sido na nossa casa. Pois é, e assim, tia Camila, esse momento que a gente está vivendo de reclusão, que a gente não pode ir à igreja, é muito importante que a gente entenda que nós somos a casa de Deus, né? Efésios já diz isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nesse momento, nós somos a casa de Deus, né? E o que nós estamos fazendo? Quem que a gente está transmitindo? Será que temos sido casa de Deus? Aquilo que sai da sua boca é uma coisa que realmente é uma coisa... Transpira Deus, que né? transpira Deus, sabe? Que reflete Deus, entendeu? Então é uma coisa pra gente refletir, sabe? O que aconteceu há muitos anos atrás, olha só como a Bíblia é atual, gente. Uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás tem tanta semelhança com o que a gente está vivendo hoje, né? Vamos continuar lendo lá. Uhum. Onde que eu parei? Aqui, né? O pequeno grupo de pessoas tementes, cujo coração Deus despertou, dispôs-se a retornar a Jerusalém e a construir o templo. Está lá em Esdras 1:5. Eu abri aqui e vou ler para vocês. Ó. Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. A gente vê que não foi todas as tribos. Foram só de 12 tribos, 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, foram os chefes que tiveram a vontade, o desejo de retornar à sua terra e reconstruir o templo de adoração ao Senhor. Né? Infelizmente, não foram todos que tiveram esse coração. De 12 tribos, só 2. 2. Então, a gente vê aí sobre essa questão do coração. Quem tem o coração realmente voltado ao amor ao Senhor. Né? Vamos lá continuar no 4º parágrafo. Quando o nosso coração torna-se a casa do Altíssimo, que é o que a tia Bruna falou agora, temos prazer em submeter a nossa vontade a dele, pois ela é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, versículo 2. Pois é, diz assim, Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só que interessante. A gente sabe que quando a gente tem uma vida com Deus de verdade, né, quando nosso coração e a nossa mente estão voltados ao Senhor, e quando nós concentramos a nossa vida em Deus, tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Tudo é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Por mais que às vezes sejam coisas que a gente acha que assim, Deus me esqueceu. Não, mas quando a gente tem a nossa vida com Deus, a gente entende que a vontade é dele. Isso, e tudo que acontece, sejam as coisas boas ou as coisas ruins, são permissão de Deus. As coisas ruins, né, como a própria lição diz, que lá no início que fala que o cativeiro babilônico serviu como instrumento de aprendizado. Então, esse momento difícil que eles viveram no cativeiro foi um momento de reflexão e aprendizado. Que eles entenderam que eles estavam fazendo errado, sabe, reconheceram, tiveram aquele momento de nostalgia, de saudade do seu templo, saudade da sua terra. E a partir daí eles puderam, sabe, ter essa mudança de mente, né? Vamos terminar só o conselho é bom. Fiquemos, pois, com o conselho do salmista.
Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Está lá em Salmos 37, 4 e 5. Então, nós sabemos que nós devemos confiar no Senhor, que a tia Bruna acabou de falar. A gente já vai adiantando a aparição. Né? Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. É isso aí. Então, para chegar ao céu, diz o seguinte: a fidelidade foi a característica mais marcante do grupo de 50 mil judeus que saiu do cativeiro babilônico para dar continuidade à história do seu povo. O que motivou aquelas pessoas a voltarem à sua terra foi o desejo de reconstruir a cidade e o amor pela casa de Deus. O Salmo 137 descreve a tristeza que o povo sentia no exílio. A aflição era tanta que eles penduravam suas harpas nos salgueiros, uma vegetação típica daquela região, sentavam-se à beira dos rios e choravam com saudades de Jerusalém. Aqueles servos fiéis ao Senhor receberam de volta os objetos que pertenciam ao templo, retornaram à terra prometida e recomeçaram a história de Israel. Com o triste episódio do cativeiro, aprendemos que a fidelidade de Deus não se limita ao tempo nem se desgasta. A cada um de nós cabe o desafio de sermos fiéis à sua palavra e ao que ela nos ensina. Então a gente vê lá em Esdras, deixa eu abrir aqui em Esdras para vocês. Tá aí? Abre então. Isso, Esdras, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Olha só, então a gente vê que Nabucodonosor foi o rei que tirou o povo da sua terra e levou ele como cativo para a Babilônia. E aí depois de muito tempo de cativo, né, o povo pôde retornar para a sua terra e reconstruir, né, começar do zero o povo, o templo e a terra. Né? É verdade. Então eu acho que esse momento, né, que eles tiveram fora da terra foi o momento que eles realmente entenderam. Depois de tantas oscilações. Assim a gente espera, né? Vamos ver nas próximas lições. Mas assim, depois de tanto tempo de oscilação, esse momento de cativeiro foi o momento em que eles realmente pararam para pensar e refletir. E deram valor ao que eles tinham, né? Porque a lição diz que eles choravam de saudades da sua terra, do seu povo, do seu Deus e do seu templo. Toda dor, todo sofrimento nos traz um aprendizado, né? Um aprendizado. E a gente sabe, né, que até mesmo os momentos de dificuldade em Deus não são perdidos. Não são perdidos. Né? Porque mesmo o povo estando entregue ao povo inimigo, né, Deus ele deu um ensinamento para eles ali, que é para eles aprenderem a valorizar o momento que eles tiveram, a vida que eles levavam, a provisão que Deus dava para eles, sabe? Então foi um momento de muita reflexão, de muito sofrimento, mas muita reflexão, muito aprendizado por parte do povo de Israel. Que a gente precisa fazer agora também, né? Aproveitar esse tempo que a gente está tendo e aprender a reconhecer a nossa vida como o templo do Espírito Santo, aprender que nós somos moradas de Deus, aprender que que o nosso coração é que não é as quatro paredes que tem que só Jesus, Deus está ali, Deus está só ali. Não, Deus tem que estar aqui. Isso e a gente tem que valorizar esse período que a gente tem vivido, principalmente com a família, né? Um período que a gente tem conseguido ter a oportunidade de buscar Deus na nossa casa, na nossa família. E quando voltarmos ao templo, voltarmos diferente, porque a gente está chorando de saudade. Bate muito com a gente vive hoje. Assim, é um momento que nós estamos longe da casa. Parece que estamos na Babilônia, longe da nossa casa, longe da nossa igreja. E a gente não pode deixar que isso afete a nossa vida com Deus. Como essas duas tribos fizeram. Elas preservaram no seu coração o desejo e a vontade de servir a Deus e amar a Deus. Então, esse desejo fez com que tudo que eles passaram, né, fosse de uma forma suportável, para que eles pudessem um dia retornar, e eles retornaram como promessa de Deus. Quando tudo isso passar, as duas tribos, né, estarão reunidas novamente. As tribos somos nós. Isso aí, vamos voltar para nossa casa, para o lugar onde nós amamos, na presença de Deus. Só que a gente não pode deixar que esse momento que a gente está vivendo ainda recluso em casa, seja um momento que a gente se afaste de Deus. Mas a gente precisa preservar o nosso coração, preservar a nossa vida com Deus, para que assim que a gente
puder voltar para nossa casa, a gente volte com toda a alegria que a gente tem. Bom? É isso aí. Então é isso, crianças. É isso a lição de hoje, a lição de número 6. Esperamos que vocês tenham gostado. A lição também foi bem tranquila. Se bateu bastante com as coisas que a gente vive hoje, né? Eu espero que vocês tenham aprendido. Aprender mais sobre obediência sempre. Isso aí, sempre. Né? Pra não pagar essas consequências aqui. Isso que eu ia falar agora, porque já viu que uma hora, ó, tá aqui, mas ela sai daqui. É isso aí. Então vamos orar pra gente encerrar a nossa lição de hoje. Orar, tia Camila. Você vai orar, tia Bruna, porque você vai orar no final da outra lição. Então eu oro agradecendo pela lição 5. Então, tudo bem, não vamos fingir, crianças. Nós gravamos hoje a lição 5 e a lição 6 logo pra vocês. Então, como a gente não orou na última lição, hoje a gente vai na lição 5. A gente ora. A gente ora agora pelas 2 lições, beleza? Então vamos lá, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Aprendido 2 lições maravilhosas, em que aprendemos sobre obediência, aprendemos sobre como nós precisamos estar próximos a Ti, não deixar que as situações difíceis abalem a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Pai. Muito obrigada por esses ensinamentos. Senhor, nos ajude a sermos cristãos melhores, a fazermos aquilo que é da Tua vontade, a obedecer a Tua palavra, ó Deus. Nos auxilia, ó Deus, nesse processo que é muito difícil, porque às vezes a gente deixa o nosso lado humano falar mais alto, as obrigações do nosso dia a dia falar mais alto e esquecemos que a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Então nos ajude, Senhor, a mantermos a nossa prioridade em Ti, a sermos obedientes a Ti e a amar cada dia mais a Tua presença, a Tua palavra e ao Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças, beijo. Abraços virtuais e até a próxima lição. Tchau!